Bem, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero aí compartilhar um vídeo que mandaram para mim. Eu vou pedir os irmãos que coloquem para mim. Pode tirar o contato, porque esses contatos não servem para nada. Se puder tirar o contato, pode tirar. Nós erramos, é claro, porém devemos ter muito cuidado com o que sai de nossa boca, pois às vezes algumas coisas podem se tornar heresias e até blasfêmia. Esse vídeo tem como intenção explicar de uma forma bíblica o erro doutrinário sobre a divindade de Cristo, onde uma mulher afirma que Jesus deixou de ser Deus e se tornou homem e tinha pecado quando esteve aqui na terra. Assista ao vídeo e depois nós vamos comentar um pouco mais sobre esse assunto. Mas a verdade é que Jesus se tornou o que não era para tornar você o que você nunca foi. E eu não sei sobre você, mas você não fica feliz de Jesus não ter te deixado do jeito que te encontrou? Aleluia! Aleluia! O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que houve uma desconstrução de Cristo para construir você. Ele está dizendo, queridos, que Jesus desabou da glória. Desabou, literalmente, ele era Deus. Ele deixou de ser Deus, passou a ser homem, desabou. De homem, ele se humilhou mais baixo. De se humilhou, ele se tornou um pecador, se tornou mais baixo ainda. De pecador, morreu na cruz por você. Da cruz de pecador, a Bíblia diz no Salmo 22 que ele chegou ao inferno como verme. Ou seja, ele saiu de um patamar mais alto que tinha para um mais baixo que tinha. E para que Deus investiu tanto? Querido, hoje em dia, se você investir R$10, você quer o retorno. Sim ou não? Jesus tinha pecado? A Bíblia ensina muito claramente que Jesus possuía uma natureza moral sem qualquer contaminação de pecado. Em sua caminhada aqui na terra, Jesus submeteu-se a uma condição humana afetada pelo pecado, mas não infectada por ele. Portanto, ele era moralmente puro, sem qualquer tipo de pecado ou propensão para o mal. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que possuímos. A Epístola aos Hebreus afirma: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 em diante. Mais adiante é dito que Cristo é o sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, como está em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Existe um outro texto bíblico que sintetiza a dor e o peso da culpa que Cristo suportou, e mesmo assim não cometeu nenhum pecado. Preste bem atenção. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Pois quem também em Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 25. Portanto, concluímos que Cristo assumiu sim a natureza humana, afetada pelo pecado, mas Cristo não foi contaminado moralmente. Nesse sentido, ele veio na condição de Adão, antes do pecado. Em sua vida e ministério, ele demonstrou ter uma vida íntima e também totalmente íntegra diante de Deus, que também era guiado pelo Espírito Santo e não cometeu pecado algum. Se ele tivesse qualquer inclinação para o mal ou cometido um pecado, ele receberia a mesma condenação que recebeu Adão, e toda a humanidade ficaria sem esperança de salvação. Cristo não tinha pecado. Será que a afirmação de que Jesus desceu da glória e deixou de ser Deus é algo bíblico? Vamos lá. Deus é um só, mas é uma trindade, 3 em 1.
Isso pode parecer estranho, mas Deus é muito mais complexo que um ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a parte de Deus que é o Filho. Ao vir para a terra, ele se transformou em um homem, identificando-se conosco. O Evangelho de João abre dizendo que Deus é a palavra e ele se tornou em um homem, como está em João, capítulo 1, versículo 1 até o 14. Jesus era Deus e estava com Deus. Por outras palavras, Jesus é uma parte da Trindade de Deus. Muita gente toma as passagens que falam de Jesus estar junto a Deus como evidência que ele não é Deus. Mas outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus, como está em Tito, capítulo 2, versículo 13. Lendo João 1, entendemos que não é uma diferença de opinião sobre a divindade de Cristo, mas que todos estão falando de Jesus como Deus. Então, Jesus Cristo também é Deus. Estejam atentos referente a erros teológicos que as pessoas estão pregando nos púlpitos. Examine as escrituras e verifique se é bíblico ou não. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ative as notificações e deixe... Aleluia. Alguém conseguiu identificar aí nesse vídeo as heresias colocadas por essa pastora? Quem conseguiu aí? Quem conseguiu? Vem aqui, Ana Paula. Qual foi uma das heresias que você viu? Colocou Jesus como pecador. Pronto, colocou Jesus como pecador. E diz também que Jesus, ele deixou de ser Deus. Primeiro, diz que Jesus deixou de ser Deus, colocou Jesus como pecador, foi reduzindo, e depois, mais ainda, Jesus foi sofrer no inferno. Obrigado. Olha só, mas você ouve uma pessoa dessa falando, essa é uma pessoa que, eu não vou citar aqui a escola que ela ensina, uma escola que é muito conhecida, e uma igreja também muito conhecida, e esse tipo de heresia, ela é ensinada nessas escolas, é ensinada nessas igrejas, mas elas passam de uma forma tão enfática que as pessoas são embebecidas por essas coisas. Por isso você vê no início as pessoas aplaudindo a ela quando ela diz assim, né, que Jesus se desconstruiu para construir você. Essa mensagem humanista, né? E nós precisamos, de fato, buscar ter o conhecimento da palavra de Deus para não sermos enganados, arrastados, como diz Pedro. Eu quero ir ao texto que nós baseamos para essa escola, como base da escola, mas ele, apesar de que não é o texto que nós vamos estar ministrando diretamente, mas eu quero compartilhar esse texto que nós colocamos como texto base da escola. 2 Pedro 3,18, né? 2 Pedro 3,18. Como nós temos aqui como diz, a ferramenta da internet tem que ser nossa escrava, né? Nós não podemos ser escravos dela, mas ela tem que servir a gente, é serva da gente. Como nós temos aqui uma ferramenta aí que nos ajuda, né? Para que, porque tem traduções aí diferentes, uma diferente da outra e tudo, se você ler junto aqui, todo mundo vai ler uma tradução um pouco diferente, então vamos ler aqui nessa tradução só, diz:
Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim, agora, como na eternidade. Amém. Olha só, queridos, crescei na graça e de quê? No conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós pedimos que Teu Espírito Santo venha falar conosco, que Teu Espírito Santo ministre, Senhor Deus, grandiosamente esse estudo da Tua Palavra, e que eu desapareça e que o Senhor esteja cada dia aparecendo neste lugar, e que o Espírito Santo possa trazer entendimento, revelação, que o Espírito da verdade possa estar, Senhor Deus, nesta manhã, abrindo o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha só, quando o apóstolo Pedro, ele faz essa citação, antes crescei na graça e no conhecimento, é só para você ter uma ideia, ele estava falando dentro de um contexto em que havia uma inquietação por parte dos irmãos, de líderes da época que estavam dentro das igrejas, sobre a volta de Jesus. Alguns já estavam dizendo assim: nada, isso aí é balela, que nada, que Jesus vai voltar coisa nenhuma. Olha quanto tempo vocês vêm falando aí que Jesus vai voltar e Jesus não voltou, né? E hoje tem muita gente que pode pensar assim também, porque a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia como 1000 anos. Então, para Ele não tem essa coisa de ano, mês, é eternidade. Então a gente não consegue pensar como Deus, né? E aí, dentro disso aí está havendo uma inquietação, a igreja, o povo estava inquieto, reclamando, falando e distorcendo os ensinamentos, inclusive do apóstolo Paulo. E aí quando ele diz: olha, irmãos, olha, versículo 19, você pode ver isso aí bem claramente. Aliás, versículo 18, desculpe, 18. Ele diz: antes crescer na graça e no conhecimento. Mas o 17 diz assim: vós, pois, amados, o 17, prevenidos como estáis de antemão. Ou seja, estavam prevenidos. Eles tinham sido ensinados, eles tinham sido orientados. Se tem uma van de frente ao Lava Jato, quem estiver com a van para... Olha só o que diz aí: prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ele disse: olha, cuidado, que vocês podem até abandonar a fé de vocês, arrastados por esses insubordinados que estão ensinando coisas erradas. Então, quando Pedro diz para crescer na graça e no conhecimento, é por causa que estava havendo muita confusão. E hoje, irmãos, isso aí é só como diz, um fiasco do que está acontecendo. Domingo eu vou colocar mais um videozinho aí, porque eu não posso, para você ver cada coisa que está acontecendo, que você fica estarrecido. E às vezes pessoas que estão abandonando suas igrejas sérias, que tem pastores sérios pregando, para ouvir e para estar com determinadas pessoas que estão oferecendo vantagens. O Evangelho de Jesus, irmãos, não é o Evangelho da vantagem, não é o Evangelho de que oferece a mesma coisa. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da cruz. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que veio para transformar, mas para você suportar também coisas que virão, mas você vai se apresentar como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga diante do Senhor.
Essa é a igreja de Jesus. Mas nós vamos estar ministrando uma série falando sobre, que eu denominei de A Igreja de Jesus é Triunfante. Quando eu comecei a ministrar essa série, eu ministrei essa série, mas praticamente aqui ninguém sabe nem nada do que gravou, porque eu preguei online essa série. E agora imprimi aqui para os irmãos ter esse material em mãos, que é muito bom, para vocês estarem examinando textos, ouvindo. E quando eu estava ministrando essa série, uma irmã me disse assim: olha, apóstolo, eu tenho um livro bom que fala sobre a igreja triunfante. Aí eu disse para ela: irmã, ela disse, eu vou lhe dar esse livro. Eu disse: não me dê agora não, porque qualquer coisa que eu colocar aqui, a irmã vai pensar que eu tirei desse livro. Então eu não quero nem conhecer. Agora, depois que eu terminar, a senhora me dá. Aí quando eu terminei de ministrar a série, eu disse: pronto, agora eu terminei, a senhora pode me dar o livro. E quando eu peguei o livro, né, com todo respeito à irmã, mas dá vontade de vomitar, porque não tem nada que preste. Então, amados, abra aí sua Bíblia em Atos 1:8. Agora nós vamos começar a falar sobre a igreja triunfante. Atos capítulo 1, versículo 8. As outras apostilas vêm no próximo domingo, porque não deu tempo de imprimir todas. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amados, a igreja triunfante, ela é marcada por 3 grandes eventos. Quais são eles? A crucificação, a ressurreição e a descida do Espírito Santo. Esses 3 grandes eventos que marcam, de fato, a igreja triunfante, a vida da igreja triunfante. Então, a crucificação, porque através da crucificação de Jesus é que nossos pecados são perdoados. A ressurreição é que mostra que Jesus tem poder sobre a morte e que pode nos ressuscitar para a vida eterna. E a descida do Espírito Santo foi para dar à igreja autoridade, poder para a pregação do Evangelho, para o testemunho do Evangelho. Não foi poder para as pessoas se amostrarem, se aparecerem, né? E rodopiar, e pular, dar salto mortal, né? Não foi para isso. A igreja recebeu poder para testemunhar de Jesus. Por isso que o texto diz: e ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8. Recebereis poder, olha só, a virtude, recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vocês, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então o crente recebe poder de Deus através do Espírito Santo para testemunhar, para comunicar o Evangelho de Jesus, para ser uma fiel testemunha de Jesus. Olha só, antigamente, na antiga aliança, diz que o Espírito Santo ele via sobre uma pessoa para uma determinada missão.
E depois ele voltava. Ele não era permanente na pessoa. Na nova aliança, através de Jesus, o Espírito Santo é permanente. E eu quero dar uma boa notícia: o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo agora não veio só para você cumprir uma missão. Ele está residindo em você. Ele faz parte da sua vida. Amém? Então, Atos 2, versículo 4. O Espírito Santo diz que passou a habitar em cada crente. Atos 2, 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diz que todos que estavam ali, os discípulos, todos os crentes foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Depois nós vamos compreender um pouco essa questão de ser cheio e ser batizado, essa coisa toda, né? Bem, todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa de Deus é para que todo crente seja cheio do Espírito Santo. Não é um ou outro, não. É todos. Diz que todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar noutras línguas. Agora, deixa eu lhe perguntar: que outras línguas são essas? Que outras línguas foram essas? Talvez hoje você saia daqui com uma visão diferente da que você tem desse texto. Nesse texto aqui, que eu estou falando exclusivamente, porque você vai encontrar depois lá em 1 Coríntios 14, outra língua que não é a mesma dessa. Lá fala em um êxtase, aqui fala em línguas, idiomas. Talvez você fique até um pouco chocado, né? Mas é língua que não é língua, uma coisa estática que as pessoas não compreendiam. Era o idioma que as pessoas estavam ouvindo na sua própria língua. Daqui a pouco você vai passar a entender melhor. Agora é interessante como que a Bíblia, a gente precisa compreender e entender bem ela. No livro da criação, em Gênesis, depois do dilúvio, que veio a família, né, só sobrou a família de Noé. E dali houve a geração pós-dilúvio. E o povo começou a crescer, e aí começou a se concentrar, né, em um lugar. E eles estavam com um propósito, eles estavam, aliás, com a unidade de propósito certa, porque eles estavam unidos em um só propósito, porém o propósito era errado. Você pode estar unidos todos para uma coisa, mas tem que saber se essa coisa, esse propósito está correto, porque senão todos podem estar no propósito errado. Então, olha só, nós vamos fazer aí, para você ter um entendimento. Quando você lê aqui Atos, e você olhar lá para Gênesis 11, você vai dizer: olha que coisa maravilhosa, né? Como que Deus é inteligente. Vamos ver Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos aproveitar esse data show aí, porque a gente vai ganhar mais tempo. A partir do versículo 1, né? Diz: e era toda a terra de uma mesma língua. A terra era toda de quê? De uma mesma língua. Não tinha língua diferente. Todos falavam uma língua só. Não tinha línguas. Todos falavam a mesma língua. A mesma linguagem. Falavam a mesma coisa. Era pedra, todo mundo entendia que era pedra, tijolo, água, todo mundo. E não tinha ali a língua, não tinha o alemão, não tinha o português, não tinha o japonês, era uma língua só, a língua materna.
Olha só, quando, vamos aí, seguindo. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns para os outros: eia, façamos tijolos e queimamos-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha só, eles queriam fazer um nome, o nome deles, eles queriam se tornar famosos, e eles queriam fazer uma torre para tocar no céu e não serem espalhados, estarem todos no mesmo lugar, unidos. Eles estavam contrariando um princípio divino, um princípio de Deus, porque a Bíblia, a ordem de Deus era que o povo deveria crescer, se multiplicar e encher a terra. E eles queriam ficar concentrados em um lugar, em uma geografia. E depois eles não estavam buscando a glória de Deus, eles estavam buscando a glória para eles mesmos. Eles queriam que o nome deles fossem famosos. Eram os artistas que não são de Jesus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Isso é muito bom ser um, se o propósito estiver correto. E todos têm a mesma língua. O que? Uma mesma? E isto é o que começaram, aliás, que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus disse: tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer, porque todos falam a mesma língua, estão todos unidos no mesmo propósito. Agora veja só. E o Senhor disse: eis que, vamos lá, eia, o Senhor disse: eia, desçamos. Interessante, comecem a perceber coisas na Bíblia que você não percebia. O Senhor disse o quê? Desçamos. Deus está falando sozinho ali? Desçamos. Estava ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só. Ele disse: vamos descer e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Vamos, esse último versículo. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amados, o Senhor confundiu a língua deles. Como que confundiu? Foi ali que nasceu as línguas. E um pedia pedra, o outro entendia que era água. Aí houve confusão, porque ninguém mais agora se entendia, para não dar continuidade ao projeto que estava errado. E aí, diz que Deus fez eles se espalharem por toda a terra, para cumprir o projeto do Senhor. E aí foi onde apareceu as línguas diferentes, os idiomas diferentes, em todos os lugares. Vários idiomas, né? Eles não deram continuidade ao projeto deles, porque Deus interviu no projeto que estava errado. Eu quero dizer uma coisa para você. Dê graças a Deus quando Deus vier intervir na sua vida, se você estiver fazendo uma coisa que você está pensando que é certa, você está pensando que é boa, mas o propósito não tem ligação com o propósito de Deus. E dê graças a Deus se Ele intervir na sua vida. Se Ele intervir é porque Ele ama você. Agora vamos
ver que lá, voltando agora, vamos fazer esse cruzamento agora com Atos capítulo 2. Vamos lá? Atos capítulo 2. A partir do versículo 5 até o 8. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz que eles ouviram, ajuntou-se ali uma multidão e estava confusa. Por que eles estavam, a multidão estava confusa? Olha só. Porque cada um os ouvia o povo, os discípulos falavam em quê? Na sua própria língua. Na língua de cada um, eles estavam ouvindo o evangelho, e eles ficaram confusos. Que negócio é esse? Nós estamos ouvindo o evangelho, as boas novas, na própria língua nossa, e esses homens aí só são os galileus. Eles não são letrados. Continuei. E todos pasmavam, ficaram pasmados, e se maravilhavam. E eles diziam uns aos outros: pois que não são, o quê? Galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles ficaram admirados. Eles disseram: como é que nós estamos ouvindo? Esses homens estão falando da nossa língua, estão pregando na nossa própria língua. Eles são os galileus, eles não têm estudos, eles nunca foram numa faculdade, não são letrados. Então, deu para perceber que em outras línguas aí, não é aquela língua do xeramadá da não. Essa aí é uma língua estática, que as pessoas podem falar, não tem problema. Mas não podemos confundir com a língua de Atos 2. Idioma. Essa língua estática está relacionada a 1 Coríntios 14. Bem, continuando, até aí tudo bem? Dando para entender? Amém. Bem, a ordem do apóstolo Paulo, em Efésios 5,18. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha, vocês não se embriaguem com vinho, disse Paulo, porque o vinho, ele gera contenda, confusão, mas sejam cheios do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai melhorar aí o negócio. Agora veja só, a finalidade nesse contexto de ser cheio do Espírito Santo, irmãos, porque tem coisa que a gente tem que fazer pergunta: para que ser cheio do Espírito Santo? Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Qual a finalidade disso? Se você não fizer pergunta, você não tem resposta. Nesse contexto, o apóstolo Paulo diz: vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Era para os crentes manter dois tipos de relacionamento: primeiro com Deus, e segundo com os irmãos. Evangelho, meu irmão, se não tiver relacionamento com Deus e não tiver com o irmão, não é evangelho. Evangelho de Jesus tem que ter relacionamento. Diga comigo: relacionamento. Com quem? Com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com o nosso irmão.
Se você fere o irmão, você está quebrando um princípio da palavra de Deus. Por isso é importante o relacionamento entre irmãos, é o irmão aqui da fé, os irmãos que pode ter irmãos na fé dentro de casa, marido e mulher e filhos, né? Então, veja comigo aí no capítulo 4 de Efésios, 29 a 32. Aliás, desculpe. Vê aí os versículos, primeiro capítulo 4, capítulo 4, meu Deus, 19 a 21, deixa eu ver. Não, capítulo 5 mesmo, de Efésios, 19 a 21. Efésios 5, 19 a 21. Olha só, relacionamento. Aí Paulo disse, olha, vocês estão aí falando coisas absurdas, e vocês estão aí brigando, tendo dissensão, mas a linguagem de vocês é essa aí, ó, falando entre vocês com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Continue. Dando sempre graças por tudo, deixar de ficar murmurando a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos o quê? Sujeitando-vos o quê? Uns aos outros no temor do Senhor. Isso é relacionamento. Coisa difícil é se sujeitar uns aos outros, né? Sujeitar às vezes ao marido, sujeitar à esposa, sujeitar ao pastor, ao líder, sujeitar ao seu líder espiritual, sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Olha só, o evangelho de Jesus é esse: sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso é evangelho. Porque tem gente que não gosta de se sujeitar, tem gente que só gosta de mandar. Mas sujeitar? Você que é mandão, que é mandona, tem que aprender a se sujeitar. Quem manda também se sujeita. Amém? Agora vamos ver ainda capítulo 4 de Efésios, 29 a 32. Capítulo 4, 29 a 32. Isso. Olha só. Eu falei que a questão toda, inclusive dessa carta, é falando sobre relacionamento, irmãos. Comportamento, conduta, atitude. E é o que Paulo está falando aí. Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. Vai falar um palavrão? Se lembre que você é crente em Jesus. Não saia da vossa boca mais nenhuma palavra torpe. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Irmão, palavra boa para edificação, que promova a graça aos que ouvem. Aí você está perto de pessoas, ou próxima pessoa, você fala palavras sem pensar. Parece, meu Deus do céu, que uma pessoa irracional, um ser irracional. Não oferece graça aos que ouvem. E como é que essas pessoas que estão te ouvindo, elas vão se converter? Se a palavra não está saindo dos seus lábios, não tem graça, não tem vida de Deus. E aí Paulo disse, olha, vocês só falem o que for para edificação, promover edificar a vida dos outros,
Até por brincadeira. Tem gente que gosta de umas brincadeiras que às vezes brincar, tem que brincar, também não vamos fazer. Mas tem brincadeira que pessoas só sabem brincar com o outro depreciando o outro. Né? Depreciando. Ih, como você está feia, minha irmã. Seus cabelos. É só uma brincadeirinha. Não. Às vezes fala do que o coração está cheio mesmo. Não deprecie o outro. Fale palavra que edifique, que construa e que conceda graça aos que ele ouve. Você já ouviu alguém dizer assim: rapaz, vem fulano ali. Ei, vamos ficar até calado, que quando ele chega, ou ela chega, o negócio é sério. Por quê? Até mesmo porque essa pessoa deve ser uma fofoqueira. Vai ouvir e vai ser igual um barril de pólvora. Ou então tem pessoas que dizem assim: olha, vem fulano ali. Eita, meu Deus. É porque ele só fala besteira. Só ofende. Só critica. Só murmura. Não tem palavra de graça. Não tem palavra de edificação. Ninguém quer estar perto de pessoas assim, não. Está passando pela tribulação, mas você tem uma palavra de confiança. Eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer. Vai ficar murmurando, né? Que não vai resolver coisa alguma. Foi até o 32 já? Já? Não, até o 32. Ele diz no versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha, vocês não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dentro de você, não entristeça. Como é que você entristece o Espírito Santo? Pecando, desobedecendo a Deus, quebrando os relacionamentos com Deus e com o seu irmão. Você entristece o Espírito Santo dentro de você, porque o Espírito Santo é um ser pessoal, ele tem sentimento. Ele diz: o Espírito Santo, no qual estáis o que? Selados para o dia da redenção. Você, meu irmão, está selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. A redenção, que redenção é essa? A redenção do seu corpo. E que você vai receber um corpo glorificado, conforme Paulo diz. É a redenção total. Porque enquanto eu estiver aqui com esse corpo, meu irmão, passei por algumas poucas e boas, né? Tive Covid, tive não sei o que lá, mas já venci todas elas. Mas o corpo, meu irmão, passa por tudo isso. Tem enfermidade, tem doença, tem tudo. Tem dor. Tem uns que já são lutadores de taekwondo, né? Com dor aqui, com dor ali. Está com dor no cotovelo, com dor no calcanhar. Porque esperando a redenção do corpo. Bem, a igreja triunfante passa pela tribulação, mas ela continua firme no propósito com Deus. Ela não desanima. Você faz parte de uma igreja triunfante. Você não vai se desanimar diante das dificuldades, das tribulações. Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, e comunicar a fé, e confessar a sua fé, e dizer: olha,
mesmo com lutas, com dificuldades, com tribulações, mas como disse Paulo, mas em meio a todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. A igreja triunfante é edificada e vive no temor do Senhor. Atos 9:31. Ela é edificada, é construída e anda no temor do Senhor. Atos 9:31. Diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, e se o quê? Multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Diz que a igreja, olha, a igreja tinha lutas externas, a igreja era perseguida, mas diz que a igreja tinha paz, eram edificadas, se multiplicavam, andavam no temor do Senhor. Irmãos, a igreja de Jesus precisa caminhar no temor do Senhor. O que nós estamos vendo é que o povo perdeu o temor a Deus, perdeu o temor ao Senhor, de um modo geral, por falta de um temor, de um respeito a Deus. Até mesmo, eu não, tudo bem, quem quiser falar, fale, mas eu não gosto, porque, irmãos, como disse Jesus, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Tem algumas, principalmente músicas, alguns cantores, chama muito Jesus e Deus de você. Eu não gosto desse tratamento, porque Deus não é para chamar de você. Ele não é né? Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Em toda a história da igreja, os discípulos se dirigiam ao Senhor. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não gosto dessa, eu acho um pouco, colocar um pouco Jesus e Deus muito no mesmo alinhamento do humano. Isso surgiu a partir da teologia liberal, né? Teologia liberal. Tratar Deus como você. Deus é Senhor. Jesus é Senhor. Eu não consigo chamar Jesus de você, porque Ele é meu Senhor. Tem coisas que você não tem como contextualizar. Isso aí não dá para contextualizar. Amém? Bem, a igreja triunfante, ela é movida pela oração. A igreja não pode parar de orar. Veja aí Atos 12:12. Atos 12:12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros. Não, é Atos 12:12, querido. 12:12. Isso. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Esse João aí é o João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, né? Onde muitos estavam o quê? Reunidos e oravam. Diz que estavam todos juntos na casa da mãe de João Marcos,
todos estavam ali, reunidos, orando. Eles estavam orando, reunidos orando, porque Pedro estava preso, estava na prisão. E a igreja estava orando por Pedro. E milagrosamente, diz que as portas dos cárceres se abriram. Pedro saiu daquela prisão, como você chega no shopping e pisa o pé e aquelas portas se abrem. Então Pedro então chega na porta da casa de Maria, mãe de João Marcos. Na hora que bate, diz que uma menina saiu correndo, disse, não, eu ficou atônita, disse, não, eu estou vendo um fantasma, não pode ser que... E aí correu, foi lá, disse, olha, eu vi, parece que é um fantasma. É Pedro, é... Não, menina, você está... Ela está aí. A igreja toda estava orando, o Senhor operou o milagre e libertou Pedro da prisão. Irmãos, quando há temor de Deus, quando a igreja está em oração, o Senhor manifesta o seu poder, a sua graça, e o milagre acontece. Amém? Vamos adiantar para terminar. Já está. Bem, a igreja triunfante busca o preenchimento de toda a plenitude de Deus. Eu vou pedir agora ao irmão pegar a apostila aí, que está Efésios 4:19. Foi um erro de digitação. É Efésios 3:19, viu? Corrija aí, Efésios 3:19. A igreja triunfante busca o preenchimento de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais o quê? Para que sejais o quê? Cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Bem, cheio, quando você diz assim, olha, eu vou encher aqui essa lata de água, ela vai até transbordar, está cheio, não tem mais espaço. E quando fala aqui, encher de toda a plenitude de Deus, o que está mais aqui, a ênfase, não é o espaço de que vai ser cheio, é a plenitude, é aquilo que, a plenitude é aquilo que enche, diz que de toda a plenitude de Deus. A palavra no grego, a palavra plenitude é pleroma, ou seja, aquilo que enche o espaço, enche uma pessoa. Encheu você do Espírito, da plenitude de Deus. Filipenses 4:8, não está na apostila. Tem algumas coisas que não está na apostila, que aí você tem que ir anotando, né? Filipenses 4:8, olha só, diz, quanto ao mais, irmãos, isso é ser preenchido de toda a plenitude de Deus, irmãos. Olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso vocês devem pensar. Vocês têm que ocupar o pensamento de vocês tem que estar preenchido de todas essas coisas. Preencher de toda a plenitude de Deus é você, meu irmão, ser cheio, sua mente, suas faculdades mentais, o seu coração, o seu espírito, tudo
está agora sendo ativado pela presença de Deus. Pensar nas coisas do alto. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Estamos já quase no final. Bem, Atos 4:31. Atos 4:31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só, toda vez você vê que lá diz que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, receber a virtude para anunciar o Evangelho de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria, nos confins da terra. Diz que aqueles foram cheios, não tire não, coloca aí de novo, do Espírito Santo. A partir daí diz que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, e eu profetizo que você vai ser cheio do Espírito Santo, para você ser um divulgador, um comunicador da palavra de Deus com ousadia, com autoridade. Você chegar em qualquer lugar e abrir a sua boca para falar do amor de Deus. Você tem ousadia para falar da palavra de Deus. Amém? A igreja triunfante tem o penhor do Espírito Santo. Diga comigo, a igreja triunfante tem o penhor do Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13, depois o 14. Diz assim: em quem, olha só, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que é que acontece? Fostes o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Agora acompanhe comigo a ordem. O qual, em quem também vós estáis. Em quem também vós estáis. Esse também, em quem também vós estáis, se refere a Jesus. Você que está em Jesus. Agora veja só. Por que você está agora em Jesus? Aí vem. Depois que ouviste o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, aí, tendo nele crido, você agora foi selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então, você ouviu a palavra, creu na palavra, creu em Jesus, recebeu ele como Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está em você, meu irmão. E se algum crente não tiver o Espírito Santo, está perdido. Está perdido. Fostes selados. Paulo está falando, fostes selados. Olha só. É bom a gente conhecer o contexto. Ali, na cidade de Éfeso, havia uma movimentação de mercadoria muito grande nos portos. E toda a mercadoria, ela chegava com um sinete ou com um carimbo, indicando quem era o proprietário da mercadoria. Era o selo. Como nas cartas do correio, né? Com selo, aquele selozinho. Ou até, não sei se hoje quando vem mercadoria, vem com algum selo, não sei, pelo correio vem algum selo ainda? Eu sei que o selo era um identificador e que era inviolável, ninguém podia violar, porque aquilo ali era de propriedade de fulano, né, de tal, era do senhor Branco, mas da senhora Meire, né, estava lá com carimbo ali, ó, o sinete, a mercadoria é desse casal aqui.
de meu bem. Amém? Aí Paulo diz assim: vocês são selados com o Espírito Santo. Está dizendo assim: o Espírito Santo é que é o selo da garantia da vida eterna de vocês. Se você não tem o Espírito Santo, não tem garantia. Então, minha irmã, tem pouco tempo que a irmã se batizou, né? Mas que bom que a irmã já tem essa garantia da vida eterna, pelo selo do Espírito Santo. E todos que aqui estão. Olha o versículo 14. Vai fechar o entendimento. Versículo 14. Diz: o qual, ou seja, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia, irmãos. É a garantia que você tem. O qual é o penhor da nossa herança? Que herança é essa? A herança da vida eterna, irmão. Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória de Deus. O que é possessão aqui, nisso aqui? É propriedade, a posse. Então nós somos posse de Deus, somos propriedades de Deus. Você é uma mercadoria de Deus. E você tem o Espírito Santo, e ninguém poderá te violar esse selo, porque o Espírito Santo está em você, está dentro de você, e você é propriedade de Deus. E ninguém poderá furtar isso de você. O diabo não pode tirar você das mãos do Senhor, porque você é propriedade dele. Alguns pisam na bola, escorregam um pouco na quiabada, mas aí, ei meu filho, venha para o caminho. Ele chora, ou ela chora e tal, sabe? Volta para o caminho, porque você tem um penhor, você tem o Espírito Santo, você tem o selo da promessa, e não pode ficar de fora. Amém? Então o Espírito Santo é o penhor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é templo do Espírito Santo. O corpo seu pode não ter valor para alguns, mas para Deus tem. Amém? Vou finalizar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 1, 22, 2 Coríntios 1, 22. Diz assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Está gravado na tábua do seu coração essa lei do Espírito. E capítulo 5 aí de 2 Coríntios, versículo 5. 2 Coríntios 5, 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Senhor lhe deu a garantia, que é o penhor, o Espírito Santo que habita dentro de você. Quando alguém perguntar: você é batizado com o Espírito Santo? Meu irmão, não pense duas vezes. Sou sim, porque é o Espírito Santo quem lhe dá essa garantia. O batismo é o selo. Ser batizado e ser cheio são coisas diferentes. Batismo é uma só vez. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo lhe batiza, lhe sela para o dia da redenção. Você recebe o selo da promessa. Amém? Glória a Deus. Concluindo, a igreja de Jesus, ela é triunfante por causa da crucificação de Jesus, da ressurreição, do derramamento do Espírito.
também do batismo do Espírito, para dar garantia e poder ao crente para falar do amor de Deus. Na próxima semana, nós vamos estar falando mais sobre esse derramamento do Espírito. Amém? Sobre essa promessa da antiga aliança para a nova aliança. E você vai estar abrindo a cada dia um entendimento pela palavra de Deus. Amém? Alguém aqui nessa manhã foi edificado pela palavra? Glória a Deus. Eu mesmo fui. Vamos ficar em pé?